Alô, galera, mais uma vez estamos aqui, começando mais um Block One Podcast. Adriano, tranquilo? Tranquilo, como é que tá, Brunão? Tudo Beleza? firme, né? Tudo mais firme. uma grande estrela com a gente, não? Mais um. Estrela dos grandes negócios? Pois é. Rapaz, área da saúde, um homem de desenvolvimento humano, tecnologia, o cara tá mandando, hein? Tá, esse aí, ele sabe um pouco de tudo. E Não, pode falar, não tem problema. não consegui. Engasguei. Engasgou? Engasguei. Tá certo. Alan Mesquita, cara, prazer recebê-lo aqui no Bloco One Podcast. Valeu, Brunão. Show de bola. Adriano ia mentir, as palavras não saíram. Ele ia elogiar mais, aí ele falou, não, deixa eu ele ia te quieto. elogiar, eu ia te elogiar, que é um cara Aí ele- que tá sempre correndo atrás, tá sempre vendo. Eu admiro muito, que eu acho que hoje, no mundo de hoje, a gente tem que estar sempre correndo atrás, inovando, se reinventando, porque a pessoa que fica na zona de conforto ou fica só na mesma situação, na mesma área, ela acaba sendo engolida. Cara, o mundo está aí, a tecnologia está aí mostrando para a gente, e as pessoas que não querem ver isso, elas são engolidas, não tem como, cara. E hoje em dia, quem tem 4 tem 2, quem tem 2, meu amigo, tá zerado. Exatamente. Agora eu vou te fazer, para começar aqui, uma questão surpreendente. É o seguinte, eu tenho uma amiga que chamava Tâmara, e todo mundo chamava ela de Tamara, apesar do acento. Se te chamar de Alan, você fica nervoso ou tá Sem tranquilo? problema nenhum. Segue o fluxo. Alan, é igual o McDonald's, MC Donald's e McDonald's, tudo vem de sanduíche, então o foco é o tudo sanduíche, né? Vamos lá. Aposto que o dono não se importa, né, Alan? Exatamente. O meu pai tinha uma teoria que era Alan por causa dos 2 L's, era estendido, né? E Alan é mais curto. Mas eu nunca acreditei nisso, não. Tem uma galera que me chama de Alan, inclusive. Mas eu nunca... é com 2 L's ou com só? 2 L's, mas 2 nunca L's. corrigi, não. É Alan, mas vamos chamar de Alan também, que o final, a essência é a mesma. O final, a cifra vai ser a mesma. Exato. Ó, Alan, conta pra gente aí, seu início brasiliense, não? Sim, sou nascido aqui em Brasília, filho de cearenses, né? Que Brasília é uma cidade multifacetada. Pouca gente sabe que só em 2010 que a gente fez a curva de pessoas nascidas em Brasília em relação às que vieram de fora. Então a gente tem essa miscelânea cultural aqui dos mais variados estados. Meus pais vieram do Ceará e aqui eu fiquei a vida inteira, né? Nunca morei em outro local. Muitos anos aí atuando na área de saúde, indústria farmacêutica, e sou esse cara apaixonado por negócios, principalmente aqui na nossa capital. Não tem como deixar de ter lastro com São Paulo, mas a minha ideia, o meu propósito é fomentar negócios em Brasília, no privado, né? Porque é uma cidade muito pública, né? Sim. Mas lá atrás, quando começou a pensar aquela história de fazer teste vocacional, que eu vou fazer da vida, qual foi a primeira coisa que você pensou assim? Que eu vou ser? Porque o cara quer ser astronauta, tem cara que quer ser jogador de futebol. É a primeira coisa que o cara pensa. Aí daqui a pouco o cara entra numa vibe de andar de bike. O cara, pô, acho que eu vou entrar nessa vibe. O que você pensava lá atrás? Cara, engraçado. Eu tenho uma lembrança, assim, brincando, né, de boneco e fazendo aquelas estruturas de casa e tal, com empresa. Eu vou ser empresário. Eu vou ter o meu negócio. E isso é uma questão que me fomentou tanto na vida que todas as vezes que eu estava como CLT, eu sempre pensava na empresa. Eu tinha esse ideário, não foi uma coisa aleatória, porque o empreendedorismo virou uma febre. Tanto é que eu li muito durante a minha vida, eu li 200 e tantos livros, mas eu nunca tive esse foco para concurso público, que é muito natural aqui em Brasília, né? Vou fazer um concurso, vou estudar para uma parada. Então, o ramo empresarial ele sempre me trouxe essa vertente de desenvolvimento. O atleta tem um pouco disso, né? Eu treino boxe, que é aquela coisa de eu consigo desenvolver através do meu esforço. Eu acho que a empresa ela te propicia isso também. Cara, através do que eu experimento, do que eu consigo aplicar, eu tenho resultados melhores. Então, talvez por isso, desde pequeno, eu tenho essa vertente. Só uma pausa dramática aqui agora. Você faz boxe? Sim. Você sabe que aqui a gente tem realidade virtual, daqui a pouco nós vamos provar disso aqui, você vai provar disso aqui. É porque é o seguinte, a gente faz no Twitch também, o Adriano joga e eu narro. Sim. E a gente joga o Creed, Boxe. que é o rock, Sim. que é o boxe. Já joguei. Você sabe como é que tá o cartel dele? Tá bem. 17 lutas, 17 derrotas. E todas por nocaute. Todas por nocaute. Por favor, depois dá uns treinos e umas dicas para esse menino. Mas vamos no pessoal, vou botar a luva mesmo, a gente vai na Vera para você A gente dar uma precisa passar elevada. vai virar melhores momentos no canal, viu? Sim. Vai. Porque vai doer em você e aí o crescimento vai ser maior. Vai ser literalmente na porrada. Vai. Enfim, aí o boxe virou uma paixão, pelo que eu vi, virou uma paixão em termos de treino.
E quando a gente faz um esporte assim, a gente esquece dos problemas aí do dia a dia, porque são muitos os problemas e as soluções que você tem que arrumar. Quando que o Alan cai para a área da saúde? Você procura essa área, caiu no seu colo, foi por... Como é que surgiu essa questão aí de você seguir nessa área de consultoria na área da saúde? Antes da consultoria, eu comecei na indústria farmacêutica em 2002. Legal. Trabalhei em algumas empresas que são bem conhecidas, tipo Sanofi, na época era Aventis, Medley, que tem uma gama de genéricos, Schering-Plough, Roche, Astellas, Pfizer, grandes empresas, sempre galgando e crescendo nesse meio. Mas eu tinha uma insatisfação porque o mundo corporativo, quando você é um colaborador, um funcionário CLT, você tem uma restrição de atuação. Você pode ir até determinada página. A consultoria veio lá em 2014, há 8 anos atrás, quando eu comecei a fazer formações, treinamentos, comecei a visitar empresas para aplicar aquilo que eu estudava, que também foi um bocado de coisa. No Brasil, aí, eu fiz uns 7 estados, mais Indiana, nos Estados Unidos, né, com finanças, desenvolvimento humano, coaching, aceleração de empresas, cursos e formações variadas. E eu apaixonei, porque você pega uma empresa, você vê que ela está ranqueada dentro do mercado numa determinada posição. E você tira ela dali, você galga 5 posições, 10 posições, você consegue com que a equipe dobre o que ela entrega de meta, e isso aí te dá uma alegria diferente, né? Isso te traz um senso de realização, que tem a ver com o atleta. Pô, atingi minha meta, eu ganhei minha medalha. E isso, além do fomento macro. Pô, o país está andando, estou gerando emprego, estou fazendo os negócios progredirem, né? Daí vem essa paixão, que é o que eu atuo, que é o que eu faço. E aí rolou esse network que é importante, né, Breno? Com certeza. Acho que hoje dizem isso muito, né? Que o network hoje é mais importante até do que várias outras coisas, né? Não diria do que a competência, mas se a pessoa tiver, às vezes a pessoa é muito competente, mas ela não tem network, é como se, uma vez eu vi um livro que ele falava o seguinte: é como você está no escuro, né? Se ninguém te vê. Então você pode ter o maior talento, se você não tiver network, você está num quarto escuro, não tem como ninguém te visualizar. Verdade mesmo. Eu vi um camarada falar um lance, cara, que foi bem interessante. Ele ranqueou as 10 universidades americanas, e aí ele colocou lá Harvard, MIT, enfim, colocou o ranking das 10 e fez um raciocínio que eu nunca tinha visto até então, ouvido, que foi o seguinte: cara, você pega as grandes universidades em âmbito mundial, você acha que ela só forma por meio acadêmico aqueles caras que estudam lá? Não. Ela te dá o melhor cara da Índia em finanças que está estudando lá. Ela te dá o melhor cara de Israel. Ela te dá o melhor cara da Inglaterra, China, né? da China. E lá estão as cabeças pensantes. Mundo, você cara. pode não ser a primeira, mas você está gerando um networking para você, que amanhã você monta uma operação no segmento da construção. O teu colega de sala é um inglês que vai te abrir a porta de Londres. O teu outro amigo é de Nova York. Exatamente. O cara que você conhece está lá na Bulgária e você vai ter lateralidade para atuar com aquele cara. Então, os grandes players do mundo, os CEOs que prosperaram muito, eles tiveram esses lastros que levaram os caras além. Você pega o exemplo do nosso brasileiro Saverin, que fez lá Estava em Harvard. a faculdade com o Zuckerberg, Harvard, com o Zuckerberg. e o cara Foi arrumou colega de quarto do um Zuckerberg. nível de vida diferente, porque Exatamente. o colega dele, naturalmente... E ele dizendo, eu pude assistir o filme, né, e depois li o livro a respeito, interessante que ele era um cara excepcional em finanças. Isso aí não é falar dele, foi o cara que conseguiu dar fôlego para o Facebook, ele ganhou não sei quantos $1.000 no verão americano, fazendo trade de ações e commodities, ele era muito bom, e essa grana deu fôlego para o Zuckerberg, tanto é que ele ganhou na justiça depois uma parte da empresa. Mas tudo isso por quê? Porque ele estava em Harvard. Se ele estivesse aqui em São Paulo, onde ele morava, Um quarto escuro, ele eu não acho seria que lembrado. o mais importante, assim, também importante, além de você pegar a experiência profissional e a expertise dessas pessoas, é você conviver com o cultural delas. Você conhecer pessoas e cabeças diferentes. Nesse sentido, é muito importante, porque às vezes você chega num ambiente que pode até te parecer hostil, mas quando você chega, um exemplo, a Índia, com costumes, e você começa e já conhece aquele pessoal ali, e o pessoal sabe, pô, esse cara é legal, ó, ele já conhece os nossos costumes aí, vamos trazer aqui pra gente, porque esse cara conhece. Então, é importante também essa interação profissional e cultural. E isso que você está falando é interessante porque, às vezes, um pequeno conhecimento, você saber um pouquinho daquela cultura,
te abre muitas portas, né? O respeito que a pessoa tem, fala, nossa, ele sabe isso da minha cultura, uma pequena coisa que você chegar e não falar que não sabe nada. E essa troca, a gente tende a pensar que o nosso é o melhor, né? A forma que eu fui ensinado, o meu país, os meus valores, a gente tende a sempre se comparar. Por que isso, Alan? Cara, porque a gente tem um bairrismo com as nossas ideias, os nossos valores, uma defesa, como se fosse um bloqueio de que eu preciso validar o meu valor. E é interessante que quanto mais a pessoa valida, mais insegura ela é. Você pode observar que pessoas que não têm segurança, elas querem validar muito o ponto de vista delas. Tem uma história muito legal que conta que um budista, ele estava colocando um arroz no túmulo de um familiar dele que estava ali, o pai dele, que faleceu, e ao lado tinha um cristão. E o cristão viu o budista colocando um arroz e sacaneou. Que hora que o teu defunto aí vai subir para comer o arroz, para comer esse arroz aí? E o budista olhou para o cristão e falou, na mesma hora que a sua defunta vai subir para cheirar as flores. Porque o cara, no costume dele, está deixando flores, o outro está deixando arroz. Quem está certo, quem está errado? Não tem. É que essa métrica da gente ter a vaidade, que a minha é a melhor, é o que bloqueia a gente. Quando a gente entende que eu tenho potencialidades, que eu não vou alcançar o Bruno, que ele é melhor que eu, mas tem outras que eu sou melhor que ele. E a nossa troca é o que faz a gente chegar num nível diferente. O Adriano também é melhor que eu em outras coisas, a gente vai para um nível diferente. Mas, na média, o que a gente faz, que acontece nas empresas, em vários cenários da nossa vida? As pessoas competem no lugar de cooperar entre si. Né? E você sabe, Alan, interessante essa fala do Alan, que se você pegar essa fala dele aqui e colocar nas empresas, né, os grandes líderes de empresa, se você olhar os melhores chefes, eles veem isso, eles não competem porque existe chefe, os líderes, que ele quer competir com o subordinado dele, ele quer mostrar que ele sabe mais. E existe o chefe que escuta, que mostra segurança, e ele aceita que naquele assunto ele sabe menos do que o subordinado dele, e ele é o gestor. E o cara que escuta mais, que tem essa cabeça, ele é um chefe muito melhor. Perfeitamente. Você pegar o Bruno, que é do esporte, que está sempre com o pessoal, pega os caras que foram os melhores jogadores de futebol do Brasil. Não necessariamente, pelo contrário, estão longe de serem os piores críticos. Sim. Os maiores críticos são os caras medianos. Você pegar o cara que foi extraordinário, o cara que foi fora da média, ele não é um cara crítico, porque ele sabe das dores, ele sabe da genialidade dele. Um ou outro tem esse nível de criticidade? Tem, mas é a minoria. Porque o cara sabe das agruras ali, dos sofrimentos que ele passou. Faz sentido? Cara, totalmente, totalmente. E até linkando a isso, eu vou linkar o jornalismo do que eu vejo, eu não lembro qual foi o convidado que eu conversei isso aqui. Eu noto que a nova geração ela é muito apressada para situações. Ela não ouve, ela só quer falar. Isso acontece também no meio dessa indústria farmacêutica, de saúde, dos novos quererem já chegar, porque no jornalismo os novos estão voando. Isso é muito bom, isso é muito legal. Estão querendo fazer tudo, estão querendo abraçar o mundo, mas nessa que estão querendo abraçar o mundo, eles não ouvem quem está em cima e falam, calma, vai com calma, é por aqui, é por aqui. Não, vou por aqui que eu acho que é por aqui. Ó, se eu fosse você, o meu atalho vai ser um pouquinho mais distante, mas você vai ver que quando você chegar lá na frente, acontece também na galera que é muito desarvorada e de repente desandar a maionese para eles. Total, né? E não só no mercado da indústria farmacêutica, mas também com os próprios médicos. Você, às vezes, tem um profissional que estuda uma determinada área, você vai falar de outra, ele fala, não, isso aqui eu domino. Você não sabe o que você está falando. A geração, você tem pessoas mais velhas que têm esse tipo de comportamento, mas a geração mais nova está atropelando, naturalmente, porque a informação está muito célere. Você tem muita coisa. Tem gente que discute, inclusive, com o médico, porque viu um artigo no Google que eu acho legal a pessoa debater, mas às vezes ela coloca uma coisa solta, que dentro dos estudos científicos não está embasado, e o cara fala, não, mas eu li isso aqui, que às vezes não é o que é preconizado. Ele leu um trabalho que está ali solto e achou que aquilo ali é aplicável. O que ocorre no mundo da educação corporativa é que hoje você tem a galera que saiu da guerra ali, os baby boomers, você tem geração X, Y, Z, moçada da década de 80, 90, os millennials. E o grande desafio hoje do profissional de recursos humanos, de quem trabalha com desenvolvimento humano, é horizontalizar essa comunicação para todo mundo.
Então eu tenho que falar caneca para todos os caras da mesma forma, para que ele não entenda copo com orelha, para que ele não entenda copo de café, todos têm que entender caneca. E aí está o grande desafio, porque o cara de 60 anos, às vezes eu motivo ele com um plano de aposentadoria, porque ele já está ali no final da carreira dele, e o garoto de 20, às vezes eu motivo ele com a possibilidade dele não ficar na empresa e depois voltar, se ele quiser. A indústria, antigamente, o cara tinha que estar com a barba zerada, ele não podia nem ter barba, porque se ele tivesse barba, ele já estava fora do dress code. Hoje em dia tem gente que vai para a reunião, fiquei sabendo inclusive ontem, de chinelo. E o gerente nacional, o diretor, olha, mas não fala, porque mudou. O que importa é a competência do cara. Mudou, exatamente. Então, antigamente, você tinha que ter um porta-mala arrumado, com as amostras ali, tudo direitinho, os produtos hospitalares todos, porque alguém ia te visitar. Hoje você está sendo muito mais visto pelo que você entrega, né? Tanto é que no jornalismo deve rolar isso também. Tem até essa polêmica aí dos jogadores que estão fazendo comentários em relação ao jornalismo. Eu sou graduado em comunicação social e acompanho isso. A questão que acontece é o seguinte: a pessoa ela está sendo hoje mais avaliada pelo que ela entrega do que pelo que ela conhece. Porque às vezes a gente fica muito estrategista, mas com pouca entrega. Então a polêmica está nisso. Eu tive o prazer de conversar com os alunos da UDF de jornalismo e falei para eles, tira uma coisa da cabeça, eu sou gordo, estou na TV, meu amigo Dani Pança é gordo, está na TV. Língua presa, preto, branco, chinês, japonês, brasileiro, português, equatoriano, não existe isso. Existe o seguinte, se você conseguir trabalhar de uma forma multi, entregar tudo que seu chefe quer, meu amigo, beleza, você está tá fechado. E eu acho que isso hoje em qualquer área. Não tem. Fato. Tô com Se você consegue bater o escanteio, correr para cabecear e comemorar com a galera, é isso que a empresa vai querer. Não tem outro. Não tem, é o resultado final, né? Não tem essa questão que você entrega, né? É o resultado, a produtividade. No final é isso, que às vezes você tem um cara que cumpre todos esses requisitos, mas ele não entrega. Adulto faz o que é preciso. Exatamente. Então você não escolhe, você tem a necessidade de fazer. Você tem um horário para chegar, chega, pô. Senão você se queima no decorrer da tua trajetória e as pessoas vão perdendo a credibilidade, não é isso? Ô Alan, mas você acha que, continuando o teu raciocínio, você acha que o cara faz uma coisa que ele não gosta, tá? Aquilo gera medo nele. Ele não gera medo, ele não gosta de fazer aquilo. Ele quer mudar, mas ele tem um medo. Você acha que o medo hoje é o grande bloqueio da mudança? Porque você trabalha nisso na questão também de mudança de carreira, né? Você acha que o medo faz a pessoa não mudar? Ela prefere ser infeliz ali porque ela tem a certeza que vai entrar, que ela já está ali na zona de conforto, e o medo não deixa ela arriscar, se aventurar? Seria isso? O medo, ele engloba o aspecto da segurança. Hoje, se eu conversar, inclusive, com vocês aqui, não vou falar porque as mulheres já vão lá buzinar depois vocês, mas eu vejo, por exemplo, no universo masculino, homens casados, homens noivos que estão constituindo uma vida, muitas vezes os caras querem fazer outra coisa, mas eles abraçam aquilo ali por conta da família. O cara fala, cara, eu tenho que manter, honrar, porque o que é honrar a família? Os nossos antepassados, isso aí a gente tem registrado aqui no pré-córtex frontal, era trazer um mamute para a caverna, tinha um pedaço do tigre dentro de sabre. E aí, meu irmão, a gente tem que trazer hoje, né? Você vai estar com tua família esperando, os boletos estão lá. Não tem como eu romancear a história do boleto, eu tenho que pagar. E a mulher, ela tem um aspecto de segurança mais forte que o do homem. A mulher, quando ela procura uma relação, o homem é muito ligado ao visual. A mulher ela vai procurar alguém que provisiona ela financeiramente. Aí o cara fala, a mulher é interesseira. Não, cara. Isso é um arquétipo biológico que ela tem. Ela precisa de proteção. Então, ela pode ter a independência dela, mas ela não vai te bancar. Ela vai falar, cara, corre o teu lá para você trazer para cá. O que acontece nessa dinâmica, respondendo a sua pergunta do medo? As redes sociais, o Instagram, colocaram uns sarrafos para a gente muito altos. E aí, de repente, cara, a pessoa fala, pô, será que eu vou chegar naquele nível? Mas se eu arriscar para ir para aquele nível, será que eu vou perder o que eu tenho? Entendi. Isso ocorre. Então, assim, a segurança ela é muito mais forte do que o aspecto do medo. Essa coisa de, cara, eu preciso provisionar. As pessoas falam que lá fora as pessoas investem mais, né? Elas têm mais seguro de vida, elas têm mais dinheiro guardado. Mas aqui no Brasil não sobra. Você tem 50% da população sem saneamento básico. Não tem como a gente falar aqui só de empresa e prosperidade, sendo que a realidade do país ela tem problemas assim, abissais. Então, essa insegurança realmente é um fator. Para quebrar ela,
multiplicar renda, colocar os ovos em cestos diferentes e ali crescendo. Eu sei que você fala da comparação lá fora, eu acho que isso é válido, porque a questão é o seguinte, né? Que o cara tem uma coisa pior. Aqui no Brasil, se o cara não... se ele ficar pensando muito, ele fala assim, cara, eu não tenho a quem recorrer. Porque aqui não tem a quem recorrer, até porque não tem emprego, né? Que falta emprego no Brasil. Diferente nos países desenvolvidos, que o cara fala assim, cara, emprego eu tenho. Pode ser um emprego que eu não goste, que eu não seja da área, mas vai me dar dinheiro para comprar o alimento. Exato. Aqui no Brasil, não, o cara vai passar fome. O cara passa fome, porque não tem emprego. Então, eu acho que isso aí faz com que você arrisque mais, né? Aquela coisa, quando você falou, você está sobrando, você arrisca, você fala assim, está sobrando, continua. Então, quando o cara tem, eu acho que isso complementa a questão da pessoa mudar, né? No Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Alan, o que significou? Porque é o seguinte... Conversava muito, a gente falava que nosso amigo Zé Mauro, um abraço, está nos assistindo. Maurão, gente boa. Sofre com o Inter, mas está aí. Porque é o seguinte, que ele conversava muito com a gente, nas dúvidas que a gente tinha do dia a dia, em relação à pandemia, em relação ao sistema e às empresas farmacêuticas. Como é que se passou essa na sua visão e na sua vivência, as empresas farmacêuticas? Muita gente fala, não, com esse negócio da Covid elas tiveram ganhos terríveis, mas tiveram perdas, por outro lado, né? Tiveram perdas terríveis. Você não saía de casa para comprar um Band-Aid e um Metiolate como você saía normalmente. Sim. Mas você saía para comprar um remédio contra a gripe e aí ficou essa história. Você já não comprava mais fralda do jeito que você comprava para o seu filho, porque ele ficava mais dentro de casa, não estava mais fora na creche, um exemplo. Perfeito. Como é que você viu essa história para o mundo farmacêutico? O que significou a pandemia para esse mundo farmacêutico? Lembrando, gente, que a gente ainda está no meio de uma pandemia, não passamos, mas já estamos, a maioria da população vacinada. Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida. O lance da pandemia foi o seguinte, uma coisa que é legal de falar antes de fazer o raciocínio é que 70% da venda de uma farmácia é vinculada a bem-estar. Pouca gente sabe disso. Não necessariamente medicamentos. Ou seja, esse é um dado bem legal, porque a farmácia hoje ela aloca espaços para vendas de produtos vinculados à saúde. Tá, e o que é vinculado à saúde? Poxa, se eu tenho uma estética legal, isso de certa forma é saúde, porque o conceito de saúde na OMS não é ausência de doença. Saúde é um englobado que você tem de qualidade de vida, de aspecto de sono, enfim. Na OMS, o ipsis literis, assim, o que eles colocam é que saúde é vinculada a bem-estar. Então, não é só ausência de doença. Muito bem. Eu tenho uma série de produtos que eu vendo lá, do protetor solar, da Gillette, do sabonete, e do espaço que eu loco para perfumes e outras coisas. Tira cravo, espinha, aquele negócio todo. Durante a pandemia, alguns laboratórios perderam o apurado que tinham de faturamento. Por quê? Os caras começaram a tirar esse lance de, o produto ali do laboratório é de bem-estar. Está faltando grana para mim, eu vou para o remédio. Eu não vou comprar um protetor solar, um creme hidratante, porque está faltando. A primeira coisa que eu tiro é o supérfluo. Alguns perderam por conta desses produtos de bem-estar, que pararam de vender, e outros perderam por produtos tipo que têm uma vinculação com bem-estar, mas não tinham necessidade para aquele momento de pandemia. Por exemplo, vitaminas cresceram absurdamente. A ivermectina, salvo engano, ela vendia algo em torno de 35 milhões de reais de um laboratório, e ela foi para 780 milhões de reais um produto. Nossa. Só para dar uma noção para vocês, há 10 anos, 20 anos atrás, laboratório que faturava 1 bilhão, tinha laboratório com 50 produtos para ganhar 1 bilhão. Ou seja, um produto foi quase 1 bilhão de reais. Dinheiro absurdo. A ivermectina cresceu só no Brasil ou no mundo todo? Aí você me apertou, você me abraçar, o dado que eu tenho é nacional, eu poderia afirmar que nacionalmente a gente teve um fomento maior para ela. Né? Tá? Eu não sei dizer em âmbito internacional, mas pelo que eu acompanho, a gente teve um fomento nacional, inclusive com investigações depois, por essa questão desse fomento. Mas voltando ao raciocínio da indústria, o que ela ganhou e o que ela perdeu, a pandemia ela fez alguns negócios bombarem. Por exemplo, a Pfizer ganhou centenas de bilhões com a vacina. Em contrapartida, na semana retrasada, a Pfizer mandou 89 pessoas embora no Brasil. E por que isso aconteceu, Alan, se eles ganharam tanto dinheiro? Pois é. Porque a gente está aqui
na Block One falando de metaverso, a gente está aqui falando de mudanças tecnológicas. A Pfizer, assim como a Roche, elas entenderam que se eu tiver, eles mudaram até o conceito, representante consultor virou parceiro de saúde. Se eu tiver 70% da minha visitação com um camarada de forma virtual, eu estou atendendo a demanda que eu já tenho. Eu aumento a quantidade de interações, ou seja, se eu visito 200 médicos, eu boto o cara para visitar 300, porque ele vai fazer o tete-a-tete agendado, com aquele racional que já tem da propaganda anterior. O médico otimiza o tempo dele, separa os dias, fala. Inclusive, tem empresas que estão pagando para visitar os médicos, algumas nacionais, elas pagam para ter aquela hora agendada. E aí você vê, o negócio tomou uma interação diferente. Teoricamente, é para os caras contratar mais gente, porque venderam muita vacina, vamos fomentar. Não, não, não. Vamos revisar o nosso modelo de negócio. E aí entra essa perspectiva do metaverso, da saúde, o que eu posso ter de interação nesse mercado, que aí talvez até o Adriano elucide mais para a gente, né? Como é que isso pode impactar. Então, foi, pelo que a gente está vendo, foi criado um mundo novo, Sim. onde você talvez economize conversando com pessoas sobre aquele mesmo assunto que você quer passar. Metaverso. Eu acho, eu estava vendo um estudo esses dias, lendo a respeito, que, assim, um pouco da minha opinião também, a pandemia acelerou a tecnologia, ela está cada vez mais rápida, né? Se você pegar assim, as grandes inovações tecnológicas, elas foram cada vez em espaços tempos mais curtos, né? Por exemplo, o avião, depois a internet, se você pegar assim, grandes inovações, o espaço muito se deve o quê? Ao acesso à informação, como o Alan falou aqui antes. Hoje os jovens têm muito acesso à informação. Então, a pandemia acelerou a questão do contato virtual. Home office, Zoom, conferências. Ao mesmo tempo, você falava muito na pandemia que não ia voltar mais, o home office ia ficar. E o Alan pode até elucidar isso para a gente vê hoje que as empresas querem voltar ao presencial e estão vendo que a melhor forma é o híbrido. Tem coisas que o presencial, o home office é fundamental, resolve. Agora, tem coisas que o ser humano, aí eu vou até pedir uma explicação para o Alan, o presencial precisa. E o que acontece lá fora? O que é a questão do metaverso? O Zoom, ao mesmo tempo que foi a questão da tecnologia, das videoconferências, tudo, observou-se que ficou cansativo. Cara, você ficou naquela tela, aí teve vários memes, o cara bota a tela atrás, o cara tá de sunga, aí cai, o cara bota foto, que memes na internet de reuniões, porque aquilo é cansativo ficar olhando uma tela. As crianças, na tela de computador, não aguentavam mais. Aquilo ali cansa, aqueles ficar olhando na tela de computador. E aí que foi aí que entrou, que é a realidade virtual. Porque a experiência é totalmente diferente. Você consegue captar mais, você consegue estar mais imerso naquilo ali. E aí, o que aconteceu? Qual que é a grande área hoje que investe pesado nisso? A área da saúde. Por quê? Porque está aí, ó, os números, tem dinheiro. Então, ela hoje é a grande incentivadora, a grande investidora. Quando você pega Estados Unidos e Europa, que mais investe hoje nesse mercado é a área da saúde, porque ela está vendo isso. Então, o que está acontecendo? Eu vejo o quê? Que ela está otimizando. Então, ela está criando espaços, né? Ela cria, em vez de você fazer, te mandar um link. Não, você cria um espaço, um laboratório. A Pfizer pode criar um espaço, no sistema deve ter um espaço dela, onde os médicos entram com o óculos deles, conversam com o representante, vê o medicamento que interessa, ele sai, quer dizer, tudo do consultório dele. Aquela coisa que ele não. Um nos Estados Unidos, outro lá na Austrália. Exatamente. Isso. Então ele consegue o quê? Ele consegue demonstrar o produto dele mais rápido. Vou dar um exemplo assim para ficar mais claro para as pessoas. A Nike. A Nike tem uma loja dela no metaverso. Aí você fala, pô, Adriano, tênis, como é que eu vou experimentar? Você não experimenta o tênis realmente, mas você consegue entrar, você pega o tênis na mão, você gira, você olha o modelo, você vê aquilo que não deseja em você. E aí pode até pedir o balão, porque você cria um desejo, e o cara já aperta ali, vendo aquilo ali, ele já tem um botão, um link, ele já compra. A Audi fez isso. Aí você fala, a Audi? Sim, o cara entra, ele vê o carro, ele abre a porta, ele entra, ele liga o motor, faz o barulho, o som, ele vê o carro. Aí o que a Audi falou? Quando o cara chega na concessionária, ele já chega com um desejo, já sabe como é que é o carro. Então aquilo cria o desejo nele. Mas eu acredito muito por isso. Agora o Alan pode explicar a questão E otimiza o tempo. E otimiza o tempo. A Coca-Cola, ela é conhecida como a marca mais valiosa do mundo. Só que a Pepsi uma vez teve uma sacada genial. Em 1983, a Pepsi pegou a galera para fazer um teste cego, para tomar a Pepsi e a Coca. A moçada tomava a Pepsi e achava o refrigerante melhor que a Coca.
Só quando tomava na marca, os caras optavam pela Coca. Por quê? A Coca gera experiência. A Coca coloca aquele urso polar, a Coca coloca o caminhão no Natal, a Coca coloca para você uma propaganda massiva, desde que você é criança. O que isso tem a ver com o metaverso? Que é exatamente o que você falou, Adriano. Eu não necessariamente preciso ficar só naquilo. Eu posso ter um sistema híbrido, onde eu sou um médico, está tendo um congresso na Austrália, eu estou assistindo ele daqui, eu tenho uma senha para acessar. Eu não preciso pegar o avião, porque eu não quero pegar o avião, porque eu não quero me expor, porque eu estou coroa, enfim. E o avião é um exemplo ótimo, porque você sabe que tem caras aí que são jogadores de futebol que o cara prefere ir de carro do que pegar avião. No passado acontecia mais, mas eu não tenho como fugir do avião. O NFT, o metaverso, essa realidade virtual, não temos como fugir dela. Você pode até não atuar por uma opção. A Inglaterra, aqui no Brasil também existiam os acendedores de lamparina. Quando a energia elétrica veio, que os caras multiplicaram lá o Tesla e o Edison, corrente alternada e contínua, começou a colocar poste nas ruas, e aí eu tenho que ter uma interação diferente, porque o cara que acende a lamparina ele vai perder o trampo dele, ele não vai estar mais trabalhando naquilo ali. O cara da charrete, ele também perdeu o trabalho dele, porque o Ford fez o Ford T, saiu um carro em escala, o cara perdeu o trabalho. Mas parou de rodar carroça na rua? Não. A questão é, se você estiver rodando de carroça, o teu resultado vai ser diferente. Quem não se ligar em metaverso, quem não se ligar em realidade virtual, quem não entender que isso é um processo que engloba todas as profissões e é multifacetado no futuro do trabalho, o cara ainda vai estar fadado a um pensamento antigo. E você que quer investir, que quer fazer alguma coisa vinculada a isso, independente do segmento, o momento é agora. Que isso está em expansão, pouca gente mexendo, muitas questões de dúvida, porém com um lastro financeiro absurdo. A gente não sabe o tamanho desse mercado, né? Até a economia está indo para essa questão mais virtual do que lastreada por ouro, pelo que a gente tinha em tempos atrás, né? E o que o Adriano falou, só para elucidar mais para o nosso ouvinte, telespectador, nosso internauta, é o seguinte: não que a empresa não tenha deixado de mandar, um exemplo, para a reunião lá na Austrália, a empresa sendo dos Estados Unidos, antigamente iriam 20, 30. Isso. Eles estão mandando 2 e o resto dos 50 estão aqui no virtual. Então, assim, eles não deixam de estar presencial, mas a tecnologia se tornou importante por causa disso. Ele viu que eu tenho dinheiro para investir na tecnologia aqui, mas não vou deixar de mandar meus representantes lá, porque também é importante isso. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, pegando esse gancho para as pessoas entenderem. Por exemplo, o que está sendo estudado hoje? Imagina o seguinte, Bruno, você é jornalista, trabalha com esportes, então vai ter a Copa do Mundo, tá? O que eles estão... Não sei se vai ter na Copa do Mundo, mas já estão estudando em outros eventos, já existe. Então, vai chegar na Copa do Mundo, tem lá os ingressos do estádio, vão estar lotados. Você tem dúvida disso? Não existe, vai estar lotado. Só que aí vão ter as câmeras de 360 graus no campo. Não sei se vai ter na Copa do Mundo, tá, gente? É só, mas já estão sendo estudados em outros eventos. A câmera de 360 graus no campo. A Bundesliga já tem, o Campeonato Alemão. Então vai ter a câmera de 360 graus no campo, e onde ele vai vender aquele ingresso com o seu óculos para você estar no campo ali assistindo o jogo. Então você não tem o dinheiro para você ir lá assistir o jogo, que está o estádio lotado, mas eles viram uma forma de monetizar o quê? Para vender o ingresso, você com o seu óculos, você está na beira do campo, assistindo o jogo, escutando o técnico falando, olhando para o lado, vendo o jogador no banco, o que ele está falando. Quer dizer, isso aí vai movimentar uma economia. Você tem dúvida, Bruno, você como jornalista e trabalha com esporte, que um movimento desse iria vender? Não só vai vender, sabe por quê? A transmissão de futebol hoje, por exemplo, também se tornou muito mais barata para uma emissora. Por quê? Antigamente você tinha que mandar, no mínimo, tá? O narrador, o repórter e o cara da técnica. Eu estou falando de rádio aqui para ficar menos complexo. Então o cara que vai te colocar no ar, o narrador que vai contar a história do jogo, o repórter que vai te trazer os detalhes. O que se faz hoje? Quando se tem um repórter da cidade, manda-se para lá. Quando não tem, você faz tudo do estúdio, que é o chamado off-tube. O que o óculos virtual vai fazer comigo? Eu vou fazer uma reportagem, o narrador vai estar olhando na televisão normal, mas eu vou fazer uma reportagem olhando tudo que está à minha volta. Eu vou poder ver a reação do técnico, eu vou poder olhar para trás, ver o que o torcedor está fazendo, eu vou poder olhar para ali, coisa que o off-tube não te dá oportunidade, porque você está só com a imagem da televisão fechada.
Então é o seguinte, o virtual você vai poder olhar se o Gandula brigou com o cara ali e a televisão não mostrou. Isso. Se o hoje, por exemplo, as televisões, acho até certo, eles não mostrarem um cara que invadiu o campo. Pra não dar propaganda. Então, para não fazer propaganda para aumentar. Mas você, como repórter em off-tube, você não sabe o que está acontecendo. A televisão não está mostrando. Você, com a realidade virtual, você vai estar olhando o que o cara está fazendo. E aí você vai poder contar a história ali. Eu acho que para reportagem esportiva é um futuro não só em rádio como em televisão, porque aí você pode gastar menos. Quanto é que a gente vai gastar num óculos aqui? Ah, não, vamos gastar no óculos X. Quanto é que a gente gasta em viagens, deslocamento, transporte, alimentação? Quando juntar tudo isso, meu amigo, o pessoal vai ver e vai dizer, mas é claro que eu vou pro óculos. E outra coisa, Bruno, se a confederação, não sei daí, quem transmite o jogo não tiver câmera, às vezes para televisão, às vezes não, com certeza a televisão fala assim, não, você quer saber uma coisa? Mando um cara só, com 3 ou 4 câmeras, ele espalha no campo, nas laterais, e você daqui assiste a visão que você quer. Exatamente. E isso aí pode ser multiplicado, né? Vocês estavam falando do futebol, eu estava pensando na Fórmula 1. Você tem uma câmera no carro, o cara pode vivenciar o que o piloto está tendo, você tem a estrutura de fora pegando ali o cara que está no paddock, quem está lá na arquibancada, multifacetado, várias câmeras ali, o que eu consigo gerar de experiência. Acho que o grande lance é a experiência que a pessoa tem, além da economia de deslocamento, alimentação, etc. Tá certo. Vamos fazer essa experiência com ele, que depois tem sempre uma última pergunta. Não é bombástica não, tá? Que às vezes o cara vai me perguntar da vida pessoal. Nenhuma chance. Perguntar só se quantos filhos você tem fora do casamento. Brincadeira, pelo amor de Deus. É brincadeira. Queria falar sobre isso. Pô, aí faz igual aqueles caras. Pedi pra não falar desse Eu já pedi pra falar desse assunto Tava aí. na cláusula contratual, pelo amor de Deus. Então, vamos fazer um teste aqui com o Alan aqui, e aí a gente... Aí o Alan vai querer o quê? Parte de saúde. Fórmula 1, quer Fórmula 1, Alan? Você quer? Quer ir na Bundesliga? A Bundesliga é legal. O que vocês mandarem aí, deixa vocês à vontade aí. Do campeonato alemão, o que você acha? Tem, né? Pra ele ver a experiência do futebol. Já a gente falou de futebol, que ele vai poder falar. Uma futebol. boa. Que time que você torce? Só pra gente... Flamengo. Pô, o cara é bom. Bicho, eu notei que sucesso puxa sucesso. A não ser pelo nosso técnico, que graças a Deus voltou pra Portugal. Mas vamos lá. Foi mandado embora? Graças a Deus. Foi mesmo? E já faz um tempo que ele foi mandado embora. Valeu. Mais ou menos umas 4 semanas e meia que ele foi mandado embora. Graças a Deus. Esse 96 aqui, o Wilgner jogou nesse time, não jogou? Cara, não sei. Acho que sim, aquele goleiro, lembra dele? Sim. Caraca, meu amigo. E aí você imagina o repórter aí, atrás do gol, para dar o detalhe, ó, do lance. Exatamente, que aqui você tem a visão geral. Aí se você olhar pro... Eu não sei onde é que fica o banco de reserva, mas se você olhar pro banco de reserva, você vê a reação, olha lá. Você vai ver a reação do técnico na hora. Aí, gol. Galera do aquecimento aqui. Atrás de você a galera tá comemorando aí, ó. Já foi esse aqui que é legal, ó, porque é múltipla experiência. Eu tô vendo o técnico aqui, eu já tô em outra posição, né? Agora você já tá na arquibancada. Na tribuna. Na tribuna. Olha lá. E aqui a reação do banco, ela fica uma visão mais panorâmica, né? Exato, tem uma câmera aqui do meu lado. Aí, ó.
Cara, é muita vinculação com o que a gente falou da experiência, né? Você tem uma perspectiva diferente aqui dos lugares do campo, com a mesma sensação, ou a sensação muito próxima de estar vendo o jogo ali no tete-a-tete. É muito diferente da televisão e também muito diferente do presencial. Presencial, Melhor ou pior é o que falamos da carroça. Não tem melhor ou pior. É atender a demanda do seu momento. Tem dia que você vai querer ir no estádio, tem dia que você não vai poder ou vai querer assistir daqui. E isso vai te proporcionar uma experiência que tem uns prós, uns contras, algumas coisas que para o seu perfil podem ser melhor. E não tem como ver o jogo e não pensar nas mais variadas formas de aplicação do óculos, né? Isso aqui é o presente sendo realizado, é absurdo. Eu não tenho a mínima dúvida que é diferente. Quando eu coloquei, assim, eu tô acostumado a ir à beira do campo, quando eu coloquei isso aí que eu vi, eu estava dentro do campo e sentindo as mesmas emoções. É claro que você não vai sentir a batida do tambor do torcedor. É diferenciado. Ou aquele despacho que os caras acendem. Mas a gente está falando assim, em otimização de custos. Imagina quantas rádios não tem no Brasil. O cara olha e fala assim, é impossível eu comprar um direito de uma Copa do Mundo para minha rádio transmitir. Mas a FIFA abrindo uma brecha e dizendo, ó, se você adquirir o pacote e tiver o óculos, você vai poder transmitir essa Copa do Mundo com o seu narrador e com o seu repórter, com o seu comentarista, enfim, sem precisar sair da sua casa. Espetáculo. É um negócio assim que é fantástico. E da mesma forma na área da saúde. Você tem um palestrante na Austrália que você ia ter que, além de ter que custear o curso, alguma coisa assim, você ia ter que pagar uma passagem que não é barata. Você vai ter que conseguir um visto, você vai ter que ver o seu passaporte se não tiver em dia. E ao invés de ter essa burocracia, você vai pagar, tendo o seu óculos, você vai pagar o valor do curso, da palestra. A partir daí você vai olhar, vai ter um colega do seu lado e o cara dando a palestra. E posso, complementando, a gente está falando aqui da questão de curso e tudo. Pensa no seguinte, no outro ponto que a gente não está olhando. E a acessibilidade? Imagina um cadeirante poder estar no estádio tendo essa sensação, um idoso que não pode mais se locomover. Quantas pessoas você vai poder incluir, uma pessoa com uma deficiência física que seja, ou qualquer outra coisa que ele vai poder. Isso está sendo muito estudado, não estou falando aqui, na minha opinião, já está sendo muito utilizado fora, justamente por isso. É a inclusão que ele permite. Você sentado aqui, você estava. Quer dizer, é o que você falou, é melhor do que estar no estádio. São experiências diferentes. Experiências diferentes. Mas a gente tem que ver isso. Tem gente que não vai gostar, tudo bem, a gente tem que respeitar. E acho que essa é a importância do respeito. Agora, eu te garanto que quando a gente fala aqui das pessoas que já usaram, a gente usa a nossa estatística, nós usamos, até agora a gente teve ninguém que achou ruim, teve, Bruno? Não, ninguém. Entendeu? Então, não, a experiência que eu tive com boxe é maluca, é surreal. Eu saí daqui pingando, cansado, de suor, cansado, eu saí na porrada pesado mesmo, consegui nocautear, mas tomei um pau também. E ganhou a luta. E aí você vê assim, cara, que é multifacetado demais, né? Do cadeirante, que tem uma restrição de movimento, ao atleta de alta performance, que pode colocar desafios com skills diferentes, um nível de estamina onde o cara precisa ter uma compleição muscular mais exigida, enfim. Eu falei com o Adriano esses dias, você imagina essa cena, você pega esse óculos, coloca um cara com uma bicicleta dessas speed para estar 30 km por hora e o cara vai pedalar o Tour de France, enfim, ele vai fazer o que ele tem lá de opção para pedalar. Só que esse cara, ele está aqui em Brasília, numa clínica de um cardiopneumo, aferindo ali naquele tubo como é que está a capacidade cardiopulmonar dele e ele está pedalando lá na França. E aí o cara vai sair com o resultado do exame, com uma experiência, com uma estrutura que tudo isso gera impulsos mentais, os teus hormônios são estimulados, a um ponto o cara fala, cara, eu não tive só o exame, eu tive uma experiência. Eu acho que o lance da experiência, que é o que o marketing vende muito forte, é o que o óculos pode propiciar. E quem tiver o discernimento de trazer essas experiências e conseguir monetizar, vai voar muito, porque é o desejo que eu tenho para o Adriano, que está pegando esse mercado e trabalhando com isso, porque é tudo muito novo, né? A gente fala de metaverso, NFT, realidade virtual, as pessoas têm conceitos assim que são pinceladas. E quando a gente consegue colocar isso
empacotado, encapsulado numa coisa real, para você que é jornalista, para mim que estou numa realidade de empresas, no cotidiano, para o Adriano que trabalha com isso, gerando essas experiências, cara, é um business que a gente não tem proporção de tamanho onde ele pode chegar. Porque tem muita coisa para ser realizada em vários mercados diferentes. Infelizmente, a gente precisa finalizar aqui por conta do nosso tempo. Eu ia complicar o convidado, mas eu vou te complicar. Imagina um show virtual, realidade virtual da Anitta. Você ia? Um show da Anitta? Pagava? Não, eu não gosto. Não gosta não, né? Não gosto não. Alan, obrigado, valeu, cara. Foi bom demais, você viu que ia te complicar. Essa parte final vamos ter que cortar, senão a Liliane vai tirar tudo que ele tem. Aqui, vai acabar com o podcast. Vai acabar com o podcast em 2 minutos. Mas obrigado, cara, eu que agradeço, contar, Brunão. Por disponibilizar essa sua experiência, seu conhecimento, aquilo que você acha que é muito importante pra gente e para todo mundo que está em casa. Valeu, galera. Eu que agradeço. E igual eu falei, que vocês continuem usando não só dessa plataforma, mas impactando. Obrigado a vocês, a oportunidade aí das pessoas terem acesso a essas experiências da realidade virtual. Valeu demais. Ensina boxe para esse menino que ele está precisando, viu? Vamos nessa, vamos apanhar e bater. Obrigado, gente. Tá certo, gente. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.